meus amigos, minhas amigas, existe uma definição de que exige que o orador, além de conhecer a matéria, saiba expor a matéria. Se eu não souber, vocês me perdoem, mas a matéria é importante. Neste mês se comemora o 136º aniversário da abolição da escravatura em Conselho. Mas será que nós sabemos o que é que nós estamos comemorando? Ou somente estamos participando de um festejo? Só falta um bolo com as velhinhas, de vez em quando. Tá? Nesse século XXI, época das descobertas espaciais, das comunicações globalizadas, das ficções científicas invadindo a nossa casa, depois a gente sabe que não é ficção científica, é realidade. Na época que a gente tem uma caixinha na mão, fala com o mundo inteiro, ainda serve para ouvir música, tirar fotografia e jogar quando a gente está desocupado. Escrever. Pois bem, nesse mundo de hoje, a escravidão parece como uma aberração. Uma aberração do comportamento humano e do mundo, no mínimo, como uma herança que sobreviveu aos tempos em que os homens eram menos racionais. Será que é isso mesmo? Passei 20 anos da minha vida pesquisando a escravidão em 25 países e em 4 continentes. O resultado está aqui. Foram 2 livros aqui da um. Foi a base de minha dissertação de mestrado em Economia com extensão em Sociologia e História. Mas tudo isso começou com a visão de um estandarte verde claro, onde estava escrito Mossoró livre, em letras que a memória me diz serem douradas, lá na antiga sede do Museu Municipal de Mossoró. Ouvindo as histórias contadas pelo seu Terto Ares, que era o grão-mestre da maçonaria de Mossoró, na calçada do meu tio Parimota. Mas voltamos à questão inicial, o que realmente é a escravidão? Em alguns livros é comum encontrar explicações incompletas e até controversas. Assim, nessas obras, o conceito sobre a escravidão é genérico. Geralmente, simplesmente diz que é um sistema em que alguns seres humanos são tratados como se fosse propriedade de outros seres humanos, podendo ser vendido e comprado. Isso é verdade? É. O significado também é genérico. Seria um fenômeno que consiste em uma pessoa dispor o trabalho de outras pessoas sem remunerar. É verdade, mas é incompleto. A definição, no entanto, é taxativa. Escravidão é o status do escravo. A pessoa que está sob o domínio de outra pessoa, portanto, privado da liberdade. Aí tem a palavra mágica, liberdade. E na definição do que seja a escravidão que se encontra a unanimidade. O escravo é negado o direito à liberdade. Todas as sociedades humanas aceitaram a escravidão. Todas elas. Todas.
sem exceção. Até na Grécia Antiga, o berço da democracia, a escravidão era prática comum. Aristóteles, em A Política, descreveu o raciocínio de que existem dois tipos de escravos: os legais, homens livres que foram escravizados circunstancialmente, e os naturais, aqueles que teriam nascidos para serem escravos. Uma tremenda aberração, mas quem disse isso foi o senhor Aristóteles, no livro dele mais consultado e mais publicado no mundo, A Política. Mas era da consciência do ser humano na época. Já na África, a instituição da escravidão estava intensamente arraigada à concepção da vida, a economia e a forma de pensar politicamente. No reino de Benin, todos os homens eram escravos do rei. O mais importante, todos os seus filhos, mulheres, tudo era escravo do rei. Legalmente era escravo do rei. Entretanto, nem todos os sistemas escravagistas foram iguais. A divisão mais comum é, sem dúvida, a diferença da escravidão antiga, ou clássica, e a escravidão moderna, a das colônias americanas. A evolução da capacidade do homem de produzir e a institucionalização da escravidão como categoria social e econômica andaram para e passo, simultaneamente, e, repito, não foi um fato singular, existente em determinada região da Terra. Ao contrário, com maior ou menor intensidade, é elemento evidenciado nos estudos históricos da maioria dos povos. Na fase evolutiva da civilização, a escravidão se caracterizou como trabalho forçado destinado a atender necessidades comunais, locais. Essa é a escravidão clássica. Você produz para o consumo local. Você produz para o consumo do seu dono e se sobrar para você. É claro que isso houve algumas exceções. Houve escravo, não predominantemente, mas houve escravo na construção das pirâmides do Egito, do Muro da China. Estavam trabalhando para atender necessidades locais. Mas isso são exceções. Isso são exceções. Foi mais opressão política do que propriamente escravidão. A escravidão moderna aconteceu no Novo Mundo, quando o homem europeu criou uma sociedade nova, quando construiu uma nova relação sua com a natureza, quando transformou a própria natureza em coisa nova e quando desenvolveu uma nova maneira de se apropriar dos recursos naturais, uma nova forma de se apropriar de seus produtos, produtos da natureza, e de agir sobre si mesmo. Singular é que, entre os mesmos fatores que contribuíram para a formação do novo sistema escravocrata, a escravidão moderna estava a cor negra da pele do escravo. Fato gerador do preconceito contra africanos e seus descendentes, que até hoje caracteriza a sociedade, principalmente da América como inteiro, e mais acentuadamente na América do Norte. Esse novo tipo de escravidão diferenciou-se da escravidão clássica em vários aspectos, principalmente pelo grande número de escravos e pelo volume e destino da produção. Produção em grande escala e quase toda ela voltada para a comercialização no mercado internacional. Então, se antes, na escravidão clássica, se produzia para o meu vizinho, o meu dono, consumir, e alguma parte pequena poderia ser comercializada, não, agora o objetivo é a comercialização internacional da mercadoria produzida pelo Estado. Então tomou uma outra dimensão.
tomou um outro enfoque. Tinha que se produzir para o mercado. Então a exploração passou a ser num nível mais acentuado. E afastou cada vez mais o senhor do escravo. Afastou do ponto de vista sociológico, do ponto de vista de estamento, do ponto de vista de concepção de vida. Muitos escravos achavam que o senhor tinha que mandar nele. E todos os senhores achavam que tinham que mandar no escravo. O açúcar, o rum, o algodão, o fumo, o café, a prata, o ouro, produzidos na América, eram destinados à Europa, que os beneficiava. Alguns deles, como o rum e o algodão, este transformado em tecido, também serviu como moeda de troca de novos escravos na África. Escravos que eram trazidos para a América para produzir mais açúcar, mais rum, mais algodão, mais fumo, mais café, mais prata, mais ouro. Em resumo, mercadorias europeias que seriam levadas para a África, onde eram trocados por escravos, que eram trazidos para a América, onde eram trocados por produtos das colônias que eram levados para a Europa, onde o ciclo se completava e tudo se reiniciava. Era o comércio triangular. E o objetivo desse comércio triangular passou a ser o tráfico de escravos, que assumiu um caráter próprio. Ele era centrado na produção do escravo, mas ele tomou uma dimensão que se desligou desse aspecto. Passou a viver dele mesmo. A escravidão emocional. Reli recentemente alguns textos de 9 historiadores sobre o fenômeno da escravidão emocional. Notei que em uns poucos deles desponta-se não uma tentativa, porém uma presunção de dessacralização do movimento abolicionista que teve a sua eclosão naquele memorável 30 de setembro de 1883. Esses novéis contadores de histórias têm lido apressadamente alguns textos de livros sobre teoria marxista e se empolgam com os conceitos mais divulgados. Por isso, mais fácil de compreender sobre o conceito do modo de produção e do etapismo leninista, marxista e stalinista. Do primeiro, penso a noção de que todo modo de produção possui em si mesmo as contradições que levarão à sua substituição por um processo mais avançado. Do etapismo, aceitar a versão de que os modos de produção evoluem de forma ordenada do comunismo primitivo para o comunismo científico. Seja lá o que isso for. Ninguém sabe o que é isso até hoje. Coisa que Marx nunca disse em parte alguma. Estes estudiosos geralmente fazem releitura sobre assuntos particulares que, via da regra, nada mais são do que tentativa de desvalorizar fatos maiores em troca de destaque de outros assuntos que, se algumas vezes têm também importante, não tem fôlego para subpujar o âmago da questão. Meus amigos, eu estudei na PUC. Meus professores, 99,9% eram marxistas. Chico de Oliveira, que morreu recentemente, um grande pensador. Foi meu orientador. Sabe o que ele disse? Não pense como marxista.
pense como um contestador. Outro, Otávio Iane, o grande sociólogo brasileiro. Otávio Iane, que depois nós fizemos uma amizade muito estreita, né? Ele chegou a me pressionar na parede para que eu encontrasse textos contraditórios de Marx sobre o mesmo assunto. E eu encontrei. Está no meu livro aqui. Não estou vendendo o livro, não. De fato, o modo de produção econômica da região oeste do Estado não estava centrado na mão de obra escrava, que era periférica ou senhorial. Era caseira, de prestação de serviço à casa do senhor. Isso não quer dizer que não houvesse escravos nas plantações de algodão, nas salinas e nas fazendas de grado da região. Havia sim, porém era um pequeno número. O mesmo aconteceu em toda a região, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Em 1600, quando a primeira Sesmaria foi concedida, seu beneficiário, João Rodrigues Colasso, usou escravos vindos de Guiné, cuja presença foi constante no processo produtivo. No entanto, os portos, todas as regiões do estado teve escravos. No entanto, os portos de desembarque dos escravos eram Mossoró, Areia Branca e Macau. O pessoal está estranhando Mossoró, porque desembarque sim. Os navios adentravam no rio Mossoró, chegavam até hoje, onde hoje é a barragem central. O processo de assenhoramento foi tão grande que hoje isso parece até um devaneio. Está no livro de Luiz Fausto, pode procurar. Mas fica sempre a mesma assertiva. Assim como Mossoró e o Oeste, o Rio Grande do Norte inteiro não dependia do trabalho escravo. O trabalho escravo aqui era periférico. Bom, explicado o que é escravidão, explicada a diferença entre a escravidão clássica e a escravidão da América, explicado a presença do escravo e a sua não importância econômica no Estado inteiro, vamos agora falar sobre a abolição da escravatura em Mossoró. Essa abolição deu-se no contexto abolicionista nacional, grandemente influenciado pelo acontecimento do vizinho estado do Ceará. Enquanto havia uma tendência de haver uma abolição progressiva, uma das grandes falácias do movimento negro que tem, e o respeito do movimento negro, é que a princesa Isabel, ela simplesmente apareceu no momento de assinar a Lei Áurea. Isso é uma mentira. Saiu um livro agora mostrando o empenho dela no trabalho de abolição da escravatura. Não sei se é surpresa para vocês, mas o marido dela, o Conde D, foi quem aboliu a escravatura no Paraguai. Eu perguntei à Câmara Cascudo. Só uma observação interessante o senhor falar isso, porque geralmente quando junta as palavras Conde D e Paraguai, é quase para dizer que ele era um monstro. A história nem sempre é bem contada. Tá? Você quer ver uma coisa? Zumbi do Palmares é um deus. Zumbi do Palmares nunca foi deus. Zumbi do Palmares tinha escravos. E ele se relacionava com mulher branca, não era com mulher negra.
Hã? Eu não sei se você conhece ou se vocês conhecem alguma coisa sobre a rainha Nzinga, em Angola. Que lá em Angola, uma das vezes que eu fui preso, quando eu estava pesquisando em Angola, a Revolução Comunista tinha vencido, estava lá, o mesmo que está até agora, né? E o mesmo presidente está até agora. Então eu estava pesquisando sobre ele. Ele me prendeu. Porque eu estava querendo desmoralizar um ícone da luta contra o colonialismo português. Nzinga, ela matou os irmãos para assumir o governo. Nzinga era traficante de escravos e vendia escravos portugueses. Quando os holandeses invadiram o Brasil, invadiram também Angola, porque precisava de negros. E passou a pagar mais caro. Ela se voltou contra os portugueses e ficou vendendo negro aos holandeses. Quando os portugueses do Brasil invadiram Angola e expulsaram os portugueses também de lá, ela voltou a ser boazinha com os portugueses. Ela se converteu ao cristianismo, morreu num convento. Então a história, meu filho, sempre duvido da história. Sempre duvido de como a história é contada. Então a gente precisa ter alguma reflexão. Perón é Deus na Argentina, a gente sabe que ele não é. Getúlio Vargas é Deus para uma parcela dos brasileiros. A gente sabe que ele não foi Deus. Entretanto, tem o Gregório, é outro assunto. Vamos lá. Então, a escravidão, a abolição da escravidão em Mossoró deu-se num contexto maior, no contexto nacional. Enquanto a sociedade civil se organizava contra a escravidão, teve uma repercussão também em Mossoró. Em 1880, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e outras figuras importantes criaram no Rio de Janeiro a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Não sei porque é que ninguém fala disso. No livro de história ninguém fala disso. Também no Rio de Janeiro, filósofos como Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes se engajaram na campanha. Em São Paulo, o advogado Luiz Gama, ex-escravo, transformou-se um dos maiores heróis da causa emancipadora. No Recife, os alunos da Faculdade de Direito fundaram uma associação abolicionista com a qual eram sócios Castro Alves, Rui Barbosa, Aristides Espíndola, Plínio de Lima e Regueira Costa. Olha, a coragem que esses jovens tiveram para fundar essa sociedade. A maçonaria e a abolição. A maçonaria teve participação destacada e decisiva na campanha abolicionista nacional. O Visconde do Rio Branco, Luiz Gama, Antônio Bento, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Silva Jardim e Rui Barbosa eram maçons e todos engajados na luta abolicionista. Se for atrás, em 1821, quando o Brasil se proclamou independente de Portugal, o patriarca da independência, ele pregava a abolição da escravatura. Alguns maçons, até antes do tempo, libertaram, alforriaram os escravos dele, tá? A história abolicionista de Mossoró vem de 1875, quando passou a vetar
a iniciação dos seus quadros na maçonaria de pessoas que fossem comerciantes de escravos. O grande comerciante de escravos que tinha em Mossoró, sabe quem era? O governador de Ceará, com uma firma lá em Mossoró, que era, como é que se diz? Traficante de escravos, traficante interno. Além disso, em 1874, Jeremias da Rocha Nogueira já propugnava pela emancipação dos cativos, o jornal dele. Em 24 de dezembro de 82, datas anteriores, o templo maçônico foi entregue cartas de alforria para alguns escravos, fruto do fundo de emancipação criado entre os maçons. Segundo o historiador Raimundo Nonato, a maçonaria em Mossoró foi grande incentivadora do grande movimento libertário em Mossoró. Pessoal, eu não sou maçom. Vou avisar. As minhas ideias têm que ser ditas bem. Muito já se disse sobre o acontecimento de 30 de setembro. Já se contou sobre a sessão solene que quebrou os grilhões que prendiam a terra de Santa Luzia à aberração da escravidão. A ideia de libertar os escravos teve início no Ceará, a Gênese, no ano de 1870 e se propagou mais intensamente a partir do início da década seguinte, tendo a libertação dos escravos se iniciado por Acarape, foi a primeira cidade onde a escravidão, em 1883, em janeiro, Paracatuba, São Francisco, Baturité, Icó, Fortaleza seguiram o exemplo. Mossoró não foi a primeira cidade a abolir a escravidão. E qual é a importância de Mossoró? Mas teve redenção também, né? Redenção também foi antes de Mossoró. Olha, a grande importância de Mossoró na abolição da escravatura é que um fato só é histórico, como eu falei, quando ele tem reflexo social, político e econômico. A abolição da escravatura de Mossoró tem até hoje, nós estamos aqui por causa disso. Tem um reflexo histórico, sociológico. Nesse mesmo instituto, Albino Afonso Neto revelou uma coisa que ele está há muito tempo pesquisando. Mossoró é a única cidade do mundo cuja data municipal é comemorada no dia da libertação dos escravos. Isso está enraizado no ser moçoroense. Para quem não sabe, eu sou de Mossoró. Assim, daqui a poucos quilômetros de distância. Tem mais moçoroense. Eu ia nascer em Mossoró. Tem mais moçoroense aqui, né? Você também é moçoroense? Em Mossoró, a ideia de libertar os escravos se consolidou no decorrer de uma homenagem que teve lugar em dezembro de 1882, prestada pela loja maçônica ao Romualdo Lopes Galvão, Galvão que tem um outro, pelo seu casamento com Dona Amélia Dantas de Souza Melo, acontecido no dia 5 do mesmo mês, em Fortaleza. Ela era cearense. Dona Amélia era portadora de uma prancha da maçonaria cearense endereçada aos maçons de Mossoró, propugnando a participação de todos na luta sobre esse fato. Pessoal, esse fato tem uma importância pelo seguinte: a maçonaria, como eu já disse, é sociedade de homens,
Aí foi uma mulher que trouxe uma prancha, que é um segredo da maçonaria. Eu não sei o que é segredo, mas a prancha diz que é um segredo. Ela trouxe do Ceará para Mossoró. Não foi o homem não, foi o marido dela não, foi ela que trouxe. As mulheres de Mossoró são meio esquisitas, viu? Foi a primeira a votar. E foram as mulheres de Mossoró que tomaram os livros da mão dos recrutadores de jovens que eram levados à força da Guerra do Paraguai. Tomaram o livro da mão e rasgaram. É um episódio conhecido como a Revolta das Mulheres. Foi antes da emancipação e foi antes da primeira eleitura. Eu acho que é por isso que eu tinha tanto medo de minha mãe, viu, quando eu era criança. Matriarcado e da patriarcado. É, matriarcado. No dia 6 de janeiro de 83, foi criada a Sociedade Libertadora Moçoroense, que foi instalada na Câmara Municipal, por ideia dessa prancha. Foi ela que deu a ideia de se formar essa sociedade, para agregar pessoas que não eram maçons, inclusive alguns sacerdotes. Você não sabe o nome dessa mulher não, candidato? Eu sei, Dona Amélia, eu falei. Amélia Dantas de Souza Melo, a esposa de Romualdo Galvão. A esposa de Romualdo Galvão. Após a abolição, a cidade de Mossoró passou a ser destino preferencial para os escravos fugidos e que viviam em regiões escravocadas. Então, foi a sociedade, a Sociedade Libertadora, que acolheu essas famílias de escravos fugidas, e também a Sociedade dos Espartacos, que é uma coisa maravilhosa. Vocês vão ver já. Visando dar cobertura aos escravos fugidos, foi criado o Clube dos Espartacos, que tinha por objetivo dar guarida e refúgio aos escravos que aqui chegavam, e lá chegavam, escapando dos armazéns, dos armários dos seus donos, e, mais importante, evitar que seus donos ou os capitães do mar os descobrissem. Esse clube era a tropa de elite dos abolicionistas e tinha um ex-escravo como presidente, Rafael Moçoroense da Glória, e como secretário o seu antigo dono. Quer dizer, o escravo preto assumiu a presidência e o dono era o secretário dele. Isso é maravilhoso. O nome do dono era Alexandre Soares do Couto. Senhoras e senhores, meus amigos, minha família, todo movimento que desembocou no que hoje chamamos simplesmente 30 de setembro, tinha como fundo, como parte essencial e mais importante, uma simples palavra: liberdade. Liberdade é a condição daquele que não se acha submetido a qualquer força física ou legal. É a condição daquele que não é cativo ou que não é propriedade de outro. É a faculdade de decidir ou agir segundo a própria determinação. Segundo a filosofia, liberdade é um conjunto de direitos inerente ao indivíduo que exerce a sua vontade dentro dos limites da lei. De acordo com a ética, a liberdade está relacionada com responsabilidade, uma vez que o indivíduo tem todo o direito de ter liberdade, desde que essa liberdade não desrespeite a liberdade dos outros, não ultrapasse os princípios da ética e da lei.
Não será que isso explica, mas será que isso explica realmente o que é essa coisa chamada liberdade? Não, acho que não. Liberdade é um sentimento sublime, que se deve saber que existe, mas que não se deve ter necessidade de nela pensar. Você tem liberdade, você tem que pensar na liberdade, é porque você não tem liberdade. A liberdade é como o ar. É etérea. A não ser de forma acadêmica ou em solenidades como esta. A humanidade somente pensa em liberdade quando dela sente falta. A liberdade é como as borboletas, os anjos, os santos, algo diáfano, delicado, que se deve preservar com carinho, mas com todo o afinco possível. E devemos nos lembrar de que sempre que a liberdade do outro desaparece, a nossa está ameaçada. Meus senhores e minhas senhoras, felizes de nós que recebemos uma herança, e por herança a pilha da liberdade, da cidadania. Felizes de nós que temos heróis a quem cultivar. Felizes de nós que sabemos que a liberdade é uma chama quase efêmera e que para sobreviver necessita de uma vigilância sem trégua. Agora não contra a escravidão, mas contra os arrotos dos governos autoritários, de direita e de esquerda. E nós tivemos arroto de direita e de esquerda. Esses arrotos vêm do aparelhamento do Estado, o tratamento desigual dos códigos e trâmites legais, os privilégios classistas e das autoridades e elites impunes. Todo dia é dia de luta. Bravos são aqueles dentre nós que a vigiam, que zelam pela liberdade. Muito obrigado.